Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos sobre empate ficto nas licitações. O que é isso? O que é empate ficto nas licitações? E aí vamos começar com a nossa enquete dominical, tratando do assunto que é um tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte nas licitações regidas pela Lei 14.133. Vamos lá. Pois bem, pessoal, como sempre fazemos, vamos trazer a nossa enquete dominical, que nada mais é do que um caso concreto, um caso prático para entendimento do tema que nós vamos discutir. A enquete dominical existe no nosso Instagram, prof.leonardomota. Aos domingos, todos os domingos, trazemos um caso concreto e durante a semana nós discutimos esse caso, trazendo legislação, jurisprudência, doutrina e, logicamente, a nossa interpretação e nossa opinião. Determinado órgão, a nossa enquete traz, determinado órgão realizou pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia. Serviços comuns de engenharia, pela Lei 14.133, a modalidade a ser utilizada é o pregão. Após a etapa de lances, estamos em um pregão, tivemos os seguintes valores. Empresa 1, R$ 180.000, empresa enquadrada como EPP. Empresa 2, R$ 181.000. A empresa enquadrada como empresa não MEPP, não microempresa, não empresa de pequeno porte, empresa não enquadrada na lei complementar 123. E a terceira empresa, empresa 3, R$ 184.000, também uma empresa enquadrada como EPP. E aí, olha a nossa situação. Como a empresa 1 foi inabilitada, então temos de forma prática, após a etapa de lances, a empresa 1 ela foi convocada pelo pregoeiro para apresentar sua proposta, planilhas, essa proposta e planilha foi analisada, a proposta foi aceita e aí na fase da habilitação, analisada a habilitação da empresa, apresentada a habilitação da empresa, lembrar que a Lei 14.133 traz que a apresentação da documentação de habilitação ocorre na fase da habilitação. Apresentada a documentação da habilitação, a empresa foi inabilitada. Pela lógica, o pregoeiro deveria chamar a segunda colocada, que tem o valor de R$ 181.000. Mas o pregoeiro proporcionou à empresa 3 o quê? Que apresentasse um novo lance. E a empresa apresentou um lance de R$ 180.000, sendo sua proposta, logicamente, aceita, habilitada e a empresa declarada vencedora. E a nossa enquete fala o seguinte: a empresa 2 ela interpôs um recurso contra o procedimento, exigindo sua convocação. Poxa, a empresa 1 foi convocada, eu não deveria ter sido convocada? E aí a nossa enquete pergunta: deverá ser julgado procedente o recurso? Tivemos aí 18% dos colegas entendendo que sim e 82% dos colegas entendendo que não. Meus amigos, isso é algo corriqueiro nas licitações. É exatamente o tratamento diferenciado que existe para as microempresas e empresas de pequeno porte, lá constante na Lei Complementar 123 e que nós vamos tratar agora. Onde está esse benefício que foi concedido à empresa 3? Começamos aqui no artigo 40, quando a Lei Complementar 123, ela prevê no artigo 44 que nas licitações será assegurado como desempate, como critério de desempate, preferência de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. E como isso ocorre? Entende-se como empate, quer dizer, esse empate ocorre quando aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte estejam com valores iguais ou superiores a até 10%, né? Ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada, logicamente se for a primeira colocada, se for a mais bem classificada, for uma empresa não enquadrada nessa lei complementar 123, se não for uma microempresa, se não for uma empresa de pequeno porte. E no nosso caso, o parágrafo 2º do artigo 44 prevê que na modalidade pregão, esse percentual é de 5% superior ao melhor preço.
Muito importante, vejam, o próprio parágrafo primeiro, ele dita que esse percentual, a análise, é com base na proposta mais bem classificada, tá? E ocorrendo isso, o que é que você deve fazer, o pregoeiro deve fazer e o sistema deve proporcionar? Está aí no artigo 45. Ocorrendo, então, para efeito do que ocorre no artigo 44, ocorrendo empate, né? Esse empate, meus amigos, na lei, na doutrina, não é? Entende-se como chamado empate ficto. É um empate que não é uma igualdade necessariamente de valores, mas que a lei considera como empate valores iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. É o chamado, o nosso empate ficto. Tá? Mas o que ocorrendo esse empate ficto, o que é que nós devemos fazer? Olha só, a microempresa, empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em favor do objeto. E, caso não ocorra a contratação dessa microempresa, serão convocadas as empresas remanescentes que, porventura, se enquadrarem nessa referida hipótese. Então, o que é que nós temos no caso concreto aqui? Nós temos a primeira colocada, R$ 180 mil, é uma EPP, então não existe empate ficto nesse caso, já que ela já é a própria uma EPP, mas quando nós inabilitamos ou desclassificamos essa empresa, a próxima empresa segunda colocada, ela não é uma empresa de pequeno porte, nenhuma microempresa. E o que é que a lei traz? Já no parágrafo 1º, a lei traz que essa análise é com base em quê? Com base na proposta mais bem classificada, meus amigos. Então, se nós formos observar aqui, nós temos então que, no primeiro momento, a proposta mais bem classificada é o EPP, não existe empate ficto, empresa 1, mas quando ela é inabilitada, qual é a proposta mais bem classificada? A empresa 2. Então, nós temos que fazer essa reanálise se existe exatamente o empate ficto. Tá? E aí, quando nós vamos aí para R$ 181 mil, calculando 5% acima de R$ 181 mil, que é exatamente o percentual a ser adotado no pregão, nós teremos um valor, então, superior a R$ 184 mil. Isso significa que a próxima empresa, a terceira, que tem uma proposta de R$ 184 mil, ela está sim no empate ficto, porque ela está dentro, né, desse percentual de 5%. E o que é que o pregoeiro tem que fazer então? O pregoeiro então tem que convocar essa empresa e permitir que ela apresente o quê? Uma proposta de preço inferior àquela empresa considerada vencedora do certame, que seria exatamente aquela segunda colocada que iria ser analisada a sua proposta. Tá bom? E aí, meus amigos, nesse caso, sim, corretamente, o pregoeiro agiu corretamente, permitindo que a terceira colocada ela apresentasse a proposta de preços inferior à segunda colocada. Então ela deu um lance de 180 mil reais, então sagrando-se agora a vencedora. A sua proposta foi analisada, a proposta foi aceita, depois a documentação apresentada na habilitação foi habilitada a empresa e declarada vencedora. Então concordamos com 82% dos colegas, exatamente em virtude disso que nós analisamos. Tá? Então, o empate ficto ocorre em todas as licitações. Então, muito cuidado com relação a essa regra do empate ficto, tá bom? E aí, concluindo, 82% dos colegas concordamos sim que a impugnação deverá ser julgada improcedente. Improcedente por quê? Porque o pregoeiro agiu corretamente. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.